No século XII, uma carta atribuída a um tal Preste João das Índias, rei sacerdote, surge no Ocidente cristão. A carta, traduzida em várias línguas, dava conta de um reino cristão enxertado em território do Islão. Aí reinava a paz e a justiça. Corria o leite e o mel. E os rios transportavam esmeraldas, safiras e topázios. O relato referia-se ainda a uma nascente de eterna juventude. E concluía: não há pobres entre nós. Não sabemos o que é o roubo ou a adulação. A Carta da Etiópia tomou conta do imaginário europeu. Por um lado, falava de um lugar de justiça na terra. Por outro, anunciava o sonho da reconquista de Jerusalém através de uma coligação cristã ao Ocidente e ao Oriente do Islão. Só faltava encontrar esse rei que se reclamava Senhor das Três Índias. Da Etiópia eu conhecia pouco menos que nada. Conhecia dos livros, que isto era uma terra de grandes narrativas. Era a lenda do Preste João, uma lenda de terras muito ricas, com um rei poderoso e, além do mais, cristão. Era também a lenda que foi cantada por Bob Marley. A lenda de que na Etiópia estaria um verdadeiro paraíso para os africanos e para todos os negros. Da Jamaica vieram mais de 2000 pessoas para cá, atrás dessa lenda. Mas a Etiópia não precisaria de tantas lendas para ter grandes narrativas. Aqui estão, talvez, as duas primeiras e principais da nossa própria vida. Tudo indica que a aventura do homem, a aventura humana, terá começado aqui há cerca de 5 milhões de anos. Pelo menos é o que nos diz a descoberta de Lucy, a nossa primeira antepassada. E há uma outra história, uma história ainda muito mais poderosa. Uma história com 30 a 40 milhões de anos e que conta uma grande luta entre titãs. A luta entre as terras e os mares. A luta das terras para subirem acima do nível dos mares. Aqui onde estou, nas montanhas Simiane, é essa a história que se conta. São terras primordiais, terra do princípio dos tempos. As terras que nos permitem a nós, humanos, ter vivido acima do mar, mais ou menos como somos. É meia hora sempre a subir, mas o cenário vale mesmo a pena. Estou nas cataratas de Tisa Bay, que literalmente significam a água que fuma. É aqui que o Nilo Azul, que vinha calmo da sua nascente, o Lago Tana, muito perto, inicia uma descida enorme, brutal, contínua, permanente, até Khartoum, a capital do Sudão, onde se encontra com o Nilo Branco. São estes dois afluentes que dão a força bastante ao grande rio para chegar até ao Mediterrâneo.
O Nilo é mesmo um rio muito especial. Na Idade Média, os cartógrafos representavam-no como sendo um dos 4 que tinha a sua nascente no paraíso terrestre. Escusado será dizer que quem descobrisse tal porta de entrada também tinha o lugar prometido no próprio paraíso. Esta lenda tinha de qualquer modo um elemento de verdade que já Séneca, um filósofo romano, nascido em Córdoba no primeiro século da nossa era, havia explicado. Dizia ele que o mais importante no Nilo não era tanto a subida de águas que os egípcios esperavam todos os anos, mas a qualidade das terras que essa subida de águas transportava consigo. Bom, de facto, olhando aqui para trás, para as cataratas de Tiza Bay, eu creio que se percebe bem a força da aluvião que o Nilo transporta consigo e de onde poderiam vir terras tão boas, se não do paraíso. A energia destas águas inviabilizou um dos sonhos de Afonso de Albuquerque. Ele queria desviar o Nilo do Mediterrâneo para as bandas do Mar Vermelho. O vice-rei português queria jugular pela carência de água o poderio dos turcos no Cairo, mas o projeto não foi aprovado em Lisboa. Perto das cataratas diz que esta ponte terá sido feita por portugueses. Na realidade, nada prova que assim tenha sido. Mas no país das lendas, os rigores da história são pouco relevantes. A história que estas águas contam é a de uma terra ocupada por um povo eleito, descendente em linha direta dos primogênitos das 12 tribos de Judá. A lenda da fundação da Etiópia tem assim dimensão bíblica. Esta seria a nação nascida do amor entre o rei Salomão e a rainha de Sabá. A rainha, a quem a Bíblia deu o nome de Sabá, teria a sua capital em Aksum, uma cidade do norte da Etiópia. Um dia, com 797 camelos, ela visitou o rei Salomão. Apaixonaram-se e desse amor nasceu um filho, Menelik. Menelik é considerado o primeiro Negus, ou imperador da Etiópia. A força da lenda é tal que o último dos imperadores, Haile Selassie, ainda se consideravam como o 20º Negus descendente de Salomão. Entre a glória das lendas e a tragédia das realidades, a distância não podia ser maior. Este barco de papiro é em tudo similar à balsa de juncos que salvou Moisés da ira faraónica. Estas são embarcações correntes ainda hoje no Lago Tana. É um lago gigantesco. As terras ficam a perder de vista e são mais de 30 as suas ilhas. 10.000 famílias vivem destas águas. Elas chegam a fazer 12 horas de remo em viagens de ida e volta entre as margens e as ilhas. As balsas ou canoas de papiro são feitas com feixes de juncos ligados por atilhos de casca de figueira. Foram descritas por Baltasar Teles, um jesuíta que aqui esteve no século XVII. Cada uma demora um dia a construir. É no Lago Tana, onde cada balsa de papiro dura apenas 15 dias, que melhor se pode perceber como uma visita à Etiópia é, acima de tudo, uma viagem no tempo.
A arte da Igreja Copta é sagrada. É sagrada e é também muito, muito divertida. Basicamente, ela trata das grandes narrativas da Bíblia e da história deste país como se fossem grandes painéis, não tanto de pintura mural, visto que isto é tudo feito em pele de vaca e depois afixado às paredes, não estamos a falar de frescos, mas são grandes narrativas como se fossem de banda desenhada, nomeadamente a partir do século XVII, que é o ciclo de Gondar e que estas imagens ilustram. Mas há uma que é particularmente curiosa e que é este diabo negro. É a única figura negra em todo o painel. E é um diabo. Dir-se-ia que em África isso não lembraria ao menino Jesus. Existe de qualquer modo uma razão para o diabo aqui ser negro e Cristo branco. É que a origem da Igreja Copta, que é uma igreja cristã, é do Mediterrâneo. Tudo indica que terão sido padres sírios e palestinianos quem começou a dar corpo a esta igreja. Daí o existir a correspondência de cores, a do Mediterrâneo e não a da África. Mas a verdade é que com o isolamento desta igreja misturou muitos mais elementos, como que se africanizou. Por exemplo, entre este diabo negro e o Cristo branco, e o modo como os padres dançam, à volta da Arca da Aliança nos dias de festa, obviamente que temos dois mundos em presença nesta mesma igreja. Aqui, as crianças também são circuncisadas à moda dos judeus, e o dia de descanso é o sábado. Esta igreja é como se fosse uma grande mistura, um sincretismo. E agora, ponham-se no lugar dos padres jesuítas, influenciados pelo movimento da Contra-Reforma em pleno século XVII, tentando entender este mundo, que afinal foi o mundo que permitiu a esta igreja ter uma efetiva base popular. Estamos em Gondar, na véspera de Ano Novo. De acordo com o calendário juliano, a cidade prepara-se para entrar em 1991. Já o Conde Ficalho descrevia estas cerimónias constatando como seria penoso aos jesuítas incutir a ideia de castidade ou da pureza do casamento cristão a uma assembleia de negros, meios nus e bebendo vinho de mel em promiscuidade absoluta, a pretexto das festas religiosas. Hoje não será exatamente assim, mas a festa tem as cores do inesperado. São 7 da manhã e milhares de fiéis aproximam-se dos banhos de uma antiga princesa. Durante toda a noite e também de madrugada, inúmeros padres coptas santificaram as águas paradas do tanque redentor. À medida que a hora se aproxima, os cânticos e as orações redobram de intensidade. Até que, finalmente, um padre cumpre o último rito purificador. Este é o banho da renovação do batismo. Todos os anos é assim. A influência da Igreja Copta é esmagadora. Até fins do século XIX, 1/3 de todas as terras dos Altos Planaltos pertenciam-lhe. Era a hierarquia quem decidia da guerra ou da paz e punha e depunha os imperadores. Estes padres transportam nas suas cabeças réplicas da Arca da Aliança. Segundo os livros oficiais, a arca original encontrar-se em Aksum, no norte da Etiópia, guardada pelos padres. Mas ninguém a pode ver. Se tens fé, não precisas. Se não acreditas, por que a queres ver? Dizem eles.
Estes castelos de Gondar contam uma história. Para os Amaras, é uma história simples. É a história do modo como eles conseguiram vencer, no século XVI e XVII, todos os seus inimigos aqui dos Altos Planaltos da Etiópia. Mas conta uma outra história mais vasta do que esta, e que em termos modernos poderia dizer que era a história de como um conflito local, o destes Altos Planaltos, foi feito pelas superpotências então existentes. E elas existiam e chamavam-se Portugal e Turquia. Estes castelos não são compreensíveis sem se entender o que foi a guerra entre os portugueses e os turcos. Cem anos antes destes castelos terem começado a construir, os Altos Planaltos da Etiópia foram assolados por uma formidável guerra. Uma guerra de 30 anos, carregada de mortandade. A história oficial registra que foi uma guerra entre o cristão e o islão. Mas isso é apenas uma parte da verdade. Na realidade, o que aconteceu foi bem diferente. Esta guerra jamais teria existido se não existisse uma outra ao lado, uma outra no Mar Vermelho e no Oceano Índico, pelo controle das rotas de comércio das especiarias. E essa guerra era uma guerra entre turcos e portugueses. Foi uma guerra que destruiu por completo os portos aqui deste lado do Mar Vermelho e, em consequência, desorganizou todo o comércio ancestral que existia através de rotas internas entre as terras altas e as terras baixas da Etiópia. O resultado disto foi a fome, uma enorme fome, e os muçulmanos que viviam mais a este e a sul decidem subir aos Altos Planaltos, adquirir novos territórios, encontrar uma forma de sobrevivência. Atrás deles vieram depois outras grandes migrações massivas, migrações de oromos. E os Altos Planaltos ficaram submetidos a ferro e fogo. Do lado dos muçulmanos, e dando-lhe superioridade no início desta guerra, estavam armas de fogo turcas. E do lado dos coptas, no final desta guerra, e dando-lhes superioridade, estavam armas e um batalhão português. O resultado de tudo isto foi um país exausto. Mas os coptas conseguiram preservar o poder nos Altos Planaltos. Foi apenas o primeiro dos episódios. Alguns anos depois, um jesuíta consegue convencer o Negus Susénios a aderir ao catolicismo. Aqui abriu-se uma segunda guerra civil, uma guerra entre amaras, uma guerra terrível que durou também muitos anos. Todo o reinado de Susénios foi um estado permanente de guerra. Aqui os coptas ganharam, o clero copta levantou o povo e Susénios foi forçado a abdicar para o seu filho, que era o rei que desejava os padres. A consequência disto foi a expulsão dos jesuítas, mas também um país mais pequeno. A este e a sul, nas terras baixas, definitivamente elas eram muçulmanas. E cá em cima, o território era mais pequeno. O facto de se ter construído Gondar significa também isso mesmo, que o Nego já não tinha que administrar esta terra de forma itinerante, umas cidades ambulantes que ele tinha, onde ia cobrando impostos aos seus sucessivos pequenos reis que dominavam nos diferentes sítios do Planalto. Portanto, mudou a forma de governo em consequência de tudo isto. Gondar foi grande, foi a primeira sedentarização de uma civilização e com isto veio uma enorme corte. Uma corte e um clero que com estes castelos sentiu um poder como nunca sentira. E sabe-se como o poder atrai a intriga. Gondar, assim como foi grande, acabou mal, muito mal. É toda uma história de assassinatos, de filhos, de pais, de sucessões perfeitamente doidas que deram
aso a um novo período na história de Gondar e que foi conhecida pela Era dos Princípios. A Era dos Princípios foi simplesmente a guerra de todos contra todos. Foi preciso esperar pelo século XIX para que o único imperador etíope vindo do povo, um plebeu, conseguisse pôr ordem no caos. Nessa altura, ele cortou privilégios à Igreja Copta, ele abriu as primeiras estradas da Etiópia, aboliu a escravatura e mais ainda a poligamia. Pelo meio, é verdade que saqueou Gondar. Mas este rei já chegou tarde demais, chamava-se Teodoro, e nesta altura já as grandes potências, não portugueses e turcos, mas ingleses, franceses e italianos, se preparavam para repartir o bolo africano, Etiópia incluída, à mesa da Conferência de Berlim. Foi daqui que saiu o mapa cor-de-rosa. Gondar parece uma vila mediterrânica dos anos 30. Mussolini passou a antiga cidade a ferro e fogo e depois reconstruiu-a, escondendo as cinzas de um crime sem nome. O mercado de Gondar não é de certeza muito diferente dos de então. As vendas são as de qualquer mercado rural. E o mais evidente sinal de modernidade é a sua secção de máquinas manuais de costura. O primeiro português a dar com as terras do Prestes João foi Pedro da Covilhã. Ele deve ter aqui chegado por volta de 1491, 1492, desfez as malas e já não regressou a Portugal. Quem era este homem? Este homem era um espião a mando do rei Dom João II. Era um espião com muito jeito para línguas e já muito viajado. Não se sabe de que é que foi incumbido por Dom João II para fazer. Mas o que é certo é que ele começou pelas Índias, pelas cidades portuárias da Índia, a analisar as rotas comerciais das especiarias. Depois, navegou até à costa africana, chegou a Moçambique e a Sofala, viu também rotas de escravos, marfim e ouro, e a certa altura sobe ao Cairo. Teve ainda tempo para rezar a Alá em Meca e em Medina. Mas no Cairo esperavam-no 2 judeus a mando de Dom João II e ele transmitiu um conjunto de informações. É de crer que a ida dele à África tivesse que ver também com a investigação das possibilidades de se atingir o Mar Índico e, portanto, as especiarias, circunnavegando o continente africano. Não sabemos, mas o que é certo é que uma década depois foi isso que os portugueses fizeram quando dobraram o Cabo da Boa Esperança. De qualquer modo, Pedro da Covilhã não regressou à corte. Veio ainda até à Etiópia em busca do reino do Prestes João. E por aqui ficou. Não o deixaram sair, trataram-no muito bem e quando os portugueses, 30 anos depois, aqui chegaram em embaixada à primeira, Pedro da Covilhã era um homem bem instalado na vida, com um feudo, com bastantes terras e uma numerosíssima prole, rezam as crónicas. Uma numerosíssima prole de mestiços, está bem de ver.
Nessa altura já não tinha idade para regressar. Este espião, grande, viajante e caminheiro, não tem no lugar na história que tem, por exemplo, um Vasco da Gama. Mas é seguro que foi ele que navegou em primeiro lugar, com 10 e 20 anos de antecedência, por mares nunca antes navegados, pelo menos por portugueses. Estas são as ruínas de uma igreja católica. São as ruínas de Górgora, um lugar há muito abandonado. O seu arquiteto foi Pero Paes, um jesuíta. Elas datam do início do século XVII e são uma metáfora dos equívocos entre portugueses e abexins. Nós procurávamos aqui o reino de Prestes João, anunciado no Ocidente desde o século XII. Segundo a lenda, era servido por 99 reis, 200 duques, 350 condes, 10.000 cavaleiros e 100.000 infantes. O Prestes era o aliado cristão que faltava para cercar e derrotar o Islão. Mas afinal, foi um batalhão português que acabou por salvar o Prestes da derrota às mãos de Alá. Com este gesto, os jesuítas ganharam ascendente sobre a corte. Pero Paes converteu ao catolicismo o Prestes de então, Susénios. Conseguiu dele esta catedral. Mas os missionários não ficaram para contar. Foram expulsos pelo filho de Susénios. Uma aldeia nas proximidades de Górgora. É à volta do fogo que os mais velhos falam do repertório de lendas e histórias etiópicas. Elas são contadas e vividas como se fossem de hoje. Terra estranha. O aromático café etíope bebe-se em grupo a pretexto de uma visita. Por aqui passam os sinais de uma identidade que resiste ao destino. O destino dos etíopes é o campo e a aldeia. O destino é uma esperança média de vida que ronda os 45 anos. O destino é cada um, homem, mulher ou criança, agarrar-se ao que a terra oferece. Esta mulher agarra ao seu destino. Com palha e lama, faz o silo onde guardará o grão. O destino é um pano de algodão que cobre a nudez, um bordão e a fortuna de 3 cabeças de gado. E o destino é não desistir. Hoje é sábado, 8 da manhã. E sábado é o dia grande dos mercados na Etiópia.
Estou aqui nas imediações do Lago Tana há mais de 1 hora e é absolutamente impressionante. São milhares e milhares e milhares de famílias que vêm do lago em direção a Teshuai, uma pequena aldeia, mas que ao sábado é grande. E é grande porque é dia de mercado. Um galo, uma cesta de piripiri, um saco de carvão, 2 ou 3 cabras, justificam caminhadas de 20 e 30 quilómetros. Para cá e depois 20 e 30 para lá. Com querosene, com café, um pequeno luxo, ou com quaisquer outros bens que sejam necessários para mais uma semana de vida. Nestes mercados, diferentemente dos nossos, não há vendedores e compradores. Isto aqui é verdadeiramente o império da troca. Toda a gente compra e toda a gente vende aquilo que tem. E é também estes mercados que dão uma razão de ser a isto ser um país de caminhantes. Viaja-se, anda-se, anda-se, anda-se. Aqui na Etiópia anda-se para se sobreviver. Nos altos planaltos, a 2000 metros de altitude, há terras áridas. E há terras verdes, prados imensos, terras de pasto. Mas este poço é diferente. Foi colocado aqui por uma organização não governamental. As mulheres fazem quilómetros e quilómetros para levarem um pote de água potável. Nas terras ricas, os homens e as mulheres vão e vêm do trabalho em grandes grupos. Mas estes são peregrinos. Vêm de longe, sempre a andar, cobrindo distâncias de várias maratonas. Todos usam bordão. O bordão ajuda a marchar, ajuda no gado, ajuda ao descanso dos braços e até a marcar o ritmo das caminhadas. Há momentos em que a tragédia desta nação se esquece. Momentos onde o destino parece superar-se. Mas logo a realidade se sobrepõe. Este arado pouco mais é do que um simples tronco. A pergunta regressa sempre. Como é possível? Como foi possível? Algumas das respostas podemos encontrá-las nas montanhas do Lasta, onde se encontra a cidade de Lalibela.
Lalibela é um santuário. É verdade que parece não se distinguir de uma paupérrima aldeia africana, mas para os coptas este santuário é Jerusalém, o mesmo que Meca para os muçulmanos. Lalibela é o lugar onde todas as lendas adquirem a dimensão dos milagres. Lalibela nasceu, por inspiração divina, das mãos de uma criança predestinada. Mal veio ao mundo, foi rodeada por um enxame de abelhas e sobreviveu. Foi este o primeiro sinal. O segundo tem a dimensão bíblica do próprio ato da ressurreição. Um irmão invejoso procurou envenená-lo. Durante 3 dias e 3 noites, o príncipe esteve entre a vida e a morte. Mas Deus salvou-o e o arcanjo Gabriel levou-o a visitar os 7 céus e a própria cidade de Jerusalém. Quando regressou à vida, Lalibela, era esse o nome do príncipe, tinha um destino: fazer destas montanhas, das montanhas do Asta, depois de as esculpidas, a 8ª maravilha do mundo, a Nova Jerusalém. São 8 da manhã e hoje é a véspera de Natal. Os cânticos em redor da igreja de São Jorge já começaram. Ela é uma das 11 do santuário. Foi a última e é a mais bela. As igrejas de Lalibela são monolíticas. Centenas de operários do tempo das pás e das picaretas começaram por escavar a montanha. No meio de cada escavação fica um só penedo, uma rocha pronta para a escultura. Entre elas, abrem-se túneis. Elas inspiram-se no Templo de Jerusalém, tal como vem descrito no Antigo Testamento. Mas isto os crentes não sabem. Os crentes só sabem que esse é o seu lugar e que o interior dos templos, salvo em ocasiões especiais, é um exclusivo dos padres. Os Dabstaras, cantores da igreja copta, animam os crentes. O giês, uma espécie de latim copta, não é acessível aos fiéis. O povo não entende sequer as palavras que canta. A sua fé é a do mistério da inacessibilidade. Muitos são ermitas, vivem em grutas minúsculas à volta das igrejas. São as setas uma das vias de reconhecimento desta igreja. Como é um exclusivo dos religiosos, a língua dos livros sagrados. Só o vestíbulo em redor do espaço interior destas igrejas é normalmente acessível aos crentes. É verdade que os coptas, diferentemente de outras igrejas cristãs, negam a dupla natureza humana e divina de Jesus Cristo. Por isso, além de monoteístas, são monofisistas. Mas estas disputas teológicas dizem pouco menos que nada aos crentes. Jesus, filho de Deus ou simples profeta, vai nascer e essa é a sua promessa que conta. A manhã avança e são cada vez mais os peregrinos que se preparam para celebrar o nascimento do menino. No vestíbulo da Igreja Matriz, os Dabstaras não descansam. Há também padres que recolhem fundos entre os crentes. E há outros que organizam as pessoas nas terras altas que separam umas igrejas das outras. Lá embaixo já não cabe mais ninguém. E ainda estamos muito longe da interminável noite que se vai seguir.
Finalmente, a hierarquia faz a sua entrada no vestíbulo. A comitiva transporta um painel alusivo à celebração. Mas ela distingue-se pelas cores, pela qualidade das vestes, pelos extraordinários chapéus e pelas bênçãos que as suas cruzes garantem aos crentes. Ao longo da tarde, percorrerão todo o vestíbulo, espalhando a graça de Deus. Agora sim, o sol recolhe-se para dar lugar à mais longa das noites. O ritmo dos cantos e das danças abrandará até se transformar numa interminável ladainha. De branco, a coberto da noite, iluminados por velas, poderiam representar as 75 etnias da Etiópia, ou as suas 286 línguas e dialetos. Mas não. Na Etiópia contemporânea, os coptas já não são a religião oficial do Estado. Esta é a celebração das etnias Amara e Tigrina. Muitos não conseguirão aguentar. Nas suas pernas contam os quilómetros de peregrinação entre montanhas e a fadiga do próprio dia. A influência da Igreja Copta nem por isso deixa de ser marcante. Aqui estão alguns dos 70 mil padres, 67 mil diáconos e 48 mil dabstaras da Etiópia, não contando com algumas centenas de milhares de monges. Os crentes todos os anos renovam a sua esperança nos mesmos milagres. É essa a promessa secular desta igreja isolada do mundo. A Etiópia é o único lugar do mundo onde os milagres têm força de lei. A nave central desta pequena igreja, a Igreja de Maria, em Lalibela, é sustentada por um único pilar. Os coptas dão-lhe o nome de e ele está todo coberto, porque foi aqui que Cristo se terá encontrado com o rei Lalibela e deixado impressa a prova da sua mão. Os padres cobriram o pilar e garantem a quem o tente destapar que, se o fizer, a mão passará invisível. Lalibela é uma terra de milagres. O seu fundador ressuscitou aqui ao terceiro dia e a sepultura está ao lado da de uma cópia da de Cristo. A mulher do fundador, a mulher do rei Lalibela, com a ajuda de anjos, terá conseguido construir uma destas igrejas no curtíssimo espaço de uma só noite. Mas aquilo que mais espanta, o maior dos milagres, é que todo o complexo possa ter sido feito em 24 anos com a ajuda de anjos. Esta, nem o muito piedoso padre Francisco Álvares se atreveu a relatar desse modo. De facto, dizia ele, no século XVI, que estas 11 igrejas foram feitas, cito, por gibetas,
A saber, homens brancos, porque eles, os daqui, bem conhecem não saberem fazer coisa nenhuma bem feita. Lalibela é o lugar onde todas as lendas adquirem a dimensão dos milagres. Foi na Etiópia que eu descobri que além do terceiro mundo ainda existe um outro mundo, o quarto. Ao terceiro mundo, o que falta é tempo. O que falta é tempo para conseguirem encontrar nesta economia global, cada nação conseguir encontrar espaço para se desenvolver conforme escolha. Mas aqui na Etiópia não. Aqui na Etiópia o que sobra é tempo. Aquilo que mais choca não é a miséria e a pobreza, que é obviamente larvar. Porque pobreza e miséria nós conseguimos encontrar em Nova Iorque, em Lisboa, aqui ou em qualquer outro lugar do planeta. Não. Aqui verdadeiramente o que choca é que este país parece que é um país não acabado. Aqui o que choca é que a única estrada asfaltada do centro e do norte da Etiópia seja muito pior para andar do que qualquer picada. Tantos são os buracos. Aqui o que choca é que numa aldeia, em qualquer aldeia, boa parte das casas, que são apenas de um andar, conseguem ser mais tortas e inclinadas do que a Torre de Pisa. Aqui o que choca é que os agricultores não conseguem fazer terraços direitos que aguentem a terra e a água. Aqui verdadeiramente o que choca é que com rios como o Nilo Azul e lagos não existe uma única barragem que previne aos anos da seca. É isto que choca. É como se este país tivesse sido governado durante séculos, e foi, por um poder imperial e religioso, tão despótico como qualquer outro poder imperial, mas que não tivesse sentido a necessidade de deixar obra, como se fosse simplesmente legitimado pela força das lendas. E é isso que impressiona. E daí eu interrogo-me sobre como é que os portugueses de 500, quando aqui chegaram em 1520, a primeira embaixada, a embaixada de Dom Rodrigo, como é que eles veriam este país? E a sensação que tenho é de que o choque deles foi tão grande como o meu, mas foi um choque completamente diferente. Esses portugueses vinham à procura de encontrar aqui terras de lenda. Este país era, segundo a lenda do Preste João, que nasceu no século XII, era um país atravessado por um rio, um leito de rio, de onde brotavam, como peixes, esmeraldas, topázios e safiras. E o que os portugueses aqui encontraram foi uma terra muito parecida com a sua, com as mesmas pobrezas e misérias e com menos força. Daí que eu diria que se eu esperava encontrar aqui o terceiro mundo e me aconteceu o quarto, o grande choque dos portugueses de 500 foi o de terem pensado que aqui era o paraíso e afinal aqui era uma terra como as outras.